Olá, pessoal! Seja bem-vindo a mais uma jornada de lições. Estamos aqui para mais um domingo nós compartilharmos a palavra de Deus e falar sobre essa palavra que fortalece a nossa alma, que renova o nosso interior, não é verdade? Como é bom ter você aqui. Se você é novo aqui no canal, meu nome é Regiane Cruz e este é um canal em que nós compartilhamos a palavra de Deus. Então, antes de nós estarmos falando sobre a nossa personagem de hoje, que é uma mulher, porque esse mês é o mês de março, né? É o mês das mulheres. Nós falamos domingo passado sobre Esther e nesse vamos falar sobre Ana. Mas antes de falar sobre Ana, eu te convido a se inscrever nesse canal, compartilhar essas mensagens e também ativar os sininhos para que toda vez que eu subir um vídeo novo, você esteja recebendo, combinado? E não se esqueça de deixar o seu like. Assim o YouTube entende que essa mensagem é relevante, é importante e aí ele ajuda a indicar para outras pessoas e você também me ajuda a abençoar outras pessoas, combinado? Então vamos então para a nossa meditação de hoje. Hoje, queridos, eu quero falar sobre Ana, a oração de Ana. Que oração linda, né? Que oração objetiva, que oração com entrega, uma oração que nos dá um exemplo maravilhoso. Então vamos lá. Uma das lições que nós podemos aprender com a oração de Ana é a primeira coisa. Se nós lermos lá em 1 Samuel, no capítulo 1 e no versículo 9, 10, 11, nós vamos ver ali que Ana, quando subiu ao templo para orar, ela era esposa, vamos voltar, né? Ela era esposa de Eucana, que era casado com ela e casado com a Penina. Penina tinha filhos, só que Ana não os tinha. Deus tinha tornado Ana estéril, né? E em tudo Deus tem um propósito. Então, quando Ana subiu ao templo para oferecer sacrifício junto com seu esposo, ela estava amargurada, ela estava triste, porque isso acontecia todo ano. E todo ano Penina fazia o quê? Atormentava, a provocava, a irritava, né? Nós também nas nossas, nós temos as nossas peninas, não é verdade, queridos? Aquelas pessoas que nos irritam, aquelas pessoas que ficam nos atormentando, aquelas pessoas que ficam nos provocando para nos tirar do sério. Todos nós temos as nossas peninas. E Ana tinha a sua penina. Só que naquele dia foi uma manhã diferente. Eu espero que nessa manhã, nesse domingo, seja um domingo diferente na sua vida, assim como foi diferente na vida de Ana. Por quê? Porque Ana se levantou para fazer uma oração diferente. Ela se levantou e foi ali até o templo para estar orando e derramando o seu coração diante do altar do Senhor. Então eu te convido nesse domingo a você fazer como Ana, a você se levantar, ter uma atitude de levantar e fazer uma oração também diante do Senhor, uma oração diferente. Ana falou para quem poderia resolver. Que nesse domingo você também possa falar para aquele que pode resolver. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos falar para as pessoas, falar para os parentes, falar na igreja, falar para o pastor, falar para a amiga, falar para o amigo. Só que não adianta, querido, não vai resolver. As pessoas muitas vezes não podem resolver aquilo que nós estamos sentindo, né? Os problemas, as lutas, as adversidades que nós estamos passando. Existe sim alguns momentos que as pessoas podem nos ajudar. E isso é maravilhoso. E aceite a ajuda das pessoas. Só que existem coisas internas dentro de nós que ninguém pode nos ajudar. Só mesmo o Senhor pode nos ajudar, nos entender e responder também. Então Ana ela foi e falou para quem poderia o quê? Poderia resolver. Então que nesse dia você também possa falar com quem pode resolver, né? Nós possamos parar de falar para todos ao nosso redor, parar de deixar um rastro aí de coisas, de reclamações, de murmurações, na verdade, de preocupações e falar para aquele que pode resolver. Combinado? Então Ana ela falou para o Senhor. E o Senhor ali, ele atendeu a sua oração. Por quê? Porque Ana ela fez um voto. Ela não somente orou, mas ela falou: Senhor, se tu me deres um filho, eu devolverei e não passará navalha sobre a sua cabeça. Ou seja, ele será nazireu de Deus. Ele será consagrado ao Senhor. Será que nós estamos dispostas e dispostos a pedir algo para Deus e depois devolver para o Senhor? Por quê, querido? Nós podemos aprender aqui lições importantes com a oração de Ana. Primeira coisa que nós podemos entender e aprender, né? Ou uma das coisas, né? Porque nós já entendemos aqui que Ana ela teve uma atitude de se levantar, ela teve uma atitude de colocar diante do Senhor o que ela sentia, ela não escondeu o que ela sentia, mas pelo contrário, ela foi ali e rasgou o coração diante do Senhor. Então nós podemos ver aqui algumas lições importantes, como por exemplo, né? Ela pediu, mas ela ao mesmo tempo ela devolveu para Deus. Meu Deus, como que se faz isso? Como que alguém pede algo para Deus e já devolve em seguida para Deus? Mas Ana fez isso. Será que nós estamos dispostos também a fazer a mesma coisa? A pedir algo para o Senhor que esteja alinhado com o propósito de Deus e falar: Senhor, eu devolvo para ti?
Queridos, nós pedimos muitas coisas para Deus, muitas, né? Eu creio que você tem muitos pedidos, assim como eu tenho muitos pedidos. Mas nós precisamos ser objetivos naquilo que nós estamos pedindo para o Senhor. Ana foi objetiva, ela falou: Senhor, eu quero um filho varão, e se o Senhor me der esse filho varão, eu o devolverei. Então, Deus sabe o que realmente é prioridade nas nossas vidas. O que é prioridade na sua vida hoje? O que você realmente necessita hoje? Peça para o Senhor, sabe? Seja objetivo, priorize. Eu sei que Deus, ele vai, com todo o seu amor, bondade e misericórdia, vai ouvir a sua oração e no momento certo ele vai responder. Então, Ana, ela não tinha nenhuma garantia de que Deus ia dar outros filhos para ela, mas mesmo assim, ela falou: se o Senhor me der, eu vou devolver ao Senhor. Então, será que nós estamos dispostos a também fazer esse tipo de oração, esse tipo de pedido? Por que eu falo isso, queridos? Porque nós vemos aqui no pedido de Ana, na sua oração, na sua humildade, na sua simplicidade, que ela entendeu que ela geraria um propósito, né? Que esse propósito passaria pela vida dela, mas que não seria com ela. Ela seria um canal para que Deus cumprisse aquilo que Deus queria estabelecer na vida de Samuel. Então, quando Deus viu a disposição no coração de Ana, Deus falou: pronto, fechou, é isso que eu quero. Alguém disposto a consagrar a mim aquilo que mais deseja. Para quê? Para que eu venha usar do jeito que eu quero usar. Então, que nós possamos também ter essa disposição de Ana, de pedir para Deus, mas de entender que muitas das vezes não vai ser sobre nós, né? O propósito não é sobre nós, muitas vezes o propósito é sobre o outro, né? Às vezes nós vamos apenas ser um canal de bênção na vida de alguém, para que esse alguém cumpra o propósito que Deus estabeleceu. Mas será que nós estamos dispostos a isso? Será que eu e você, nós estamos dispostos a simplesmente a ser só um canal, a usar a mesma dedicação, o mesmo esforço, o mesmo tempo, né? Realmente nos aplicarmos por alguém ou por algo que não será necessariamente nosso? Será que nós estamos dispostos? Porque Ana fez isso. Ela se dedicou, ela pediu a Deus, ela gerou Samuel por 9 meses, depois ela amamentou e depois ela o entregou para que Deus cumprisse aquilo que Deus já tinha estabelecido. Então, que nós possamos ter orações sábias, assim como a de Ana, e pedir para que o Senhor nos ajude a orar alinhados com o propósito de Deus. Por quê? Porque às vezes nós pedimos para nós, mas não, o propósito de Deus nunca será somente sobre nós. Na verdade, o propósito de Deus é maior do que nós, não é só sobre nós, mas vai passar por nós, né? E muitas vezes nós não seremos esse propósito, mas está tudo bem, né? O importante é nós entendermos qual é o tempo e qual é o modo e o que o Senhor quer das nossas vidas. Podemos ver aqui o exemplo de Jesus, o próprio Jesus, quando ele estava ali no Getsemane, ele foi orar e falou: Senhor, tudo te é possível. Se o Senhor quiser, passe de mim esse cálice. Contudo, não seja conforme eu quero, mas conforme o Senhor quer. Então Jesus ali, ele falou para Deus, ele sabia que para Deus tudo era possível, mas ele falou: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus, sendo filho de Deus, não tendo pecado nenhum, né, sendo justo, ele pediu isso para Deus. E Deus fez o quê? Deus naquele momento não atendeu o pedido de Jesus no sentido de afastar o cálice, mas atendeu o pedido de Jesus quando Jesus falou: que seja feita a sua vontade. Então, que nós possamos fazer como Jesus, possamos falar: Senhor, está aqui o meu pedido, está aqui o que o meu coração almeja, está aqui o que eu quero, mas que seja feita a tua vontade. Então, queridos, que nós possamos estar dispostos a entender que talvez o propósito de Deus não é sobre nós, mas ele vai passar por nós, mas é o outro que vai estar em evidência, é o outro que Deus vai usar, é o outro que Deus vai levantar para que faça diferença para as nações, ou para que faça diferença entre os povos. Então, que nós possamos estar aqui torcendo, orando, intercedendo, abençoando, fazendo parte também, né? Não sendo propósito, mas fazendo parte, porque isso é propósito de Deus. O propósito é que sejamos esse canal, o propósito é que a gente faça parte desta forma. Quando nós entendemos isso, isso é maravilhoso. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 12, vai falar sobre a unidade dos membros do corpo de Cristo. E isso é muito importante. Por quê? Porque se nós entendermos que nós somos um membro do corpo de Cristo, nós vamos saber qual é o nosso lugar. E vamos ficar felizes com o propósito que Deus está cumprindo na vida do outro. Ana ficou feliz, ela tinha prazer de todo ano levar ali uma roupa para Samuel, né? Para que ele se vestisse como um pequeno sacerdote, como um pequeno profeta. E aquilo Deus foi honrando, Deus foi fazendo, Deus foi abençoando
abençoando tanto Samuel como Ana. Então, que nós possamos entender qual que é o nosso papel, né? Nesse tempo, da forma como Deus quer nos usar. Lembra que eu falei para vocês, domingo passado, sobre Esther? Que o Mardoqueu falou assim, olha, será que não foi para esse tempo que Deus te colocou aí? Então, será que não é para este tempo que Deus está te colocando, te constituindo como mãe, como esposa, como serva, como pastora, como amiga, como missionária? Será que não é este tempo, né, que Deus está te colocando, aonde Deus te colocou, para você ser um instrumento de bênção? Ou para você ser o propósito, ou para você ser um canal? Então, nós precisamos ter essa percepção para entender e saber o que Deus tem, o que Deus quer das nossas vidas e com as nossas vidas, né? Eu acho interessantíssimo porque aqui em 1 Coríntios fala assim que cada um de nós somos um membro e por sermos cada um de nós um membro, ali está o corpo de Cristo. Então o corpo de Cristo não é só pé, não é só mão, não é só orelha, né? Onde estaria o corpo se fosse só um membro, não é verdade? É o que fala no texto. Então, queridos, nós possamos entender qual é o nosso lugar, assim como Ana entendeu que ela ia gerar o que? O propósito. Talvez nesse dia, nesse domingo, nessa jornada de lições, Deus quer que você gere o propósito, Deus quer que passe por você, mas talvez não vai ser sobre você, mas você também será abençoado, porque você vai fazer parte. Então, que nós possamos ser mulheres abençoadas, mulheres que entendam que muitas das vezes não somos nós, não é sobre nós, mas vai ser sobre as outras, mas tá tudo bem, né, que seja sobre as outras. Vamos estar ali torcendo por elas, orando por elas, intercedendo por elas, abençoando a vida delas, para que elas possam cumprir o seu propósito. Então, que nós possamos ser essas mulheres, mulheres assim como Ana, que pede ao Senhor, mas que também tem a disposição de devolver ao Senhor e falar, Senhor, que seja feita a tua vontade. Amém, queridas? Então, fica por aqui a nossa reflexão de hoje. Eu espero que essa reflexão fale ao seu coração, te fortaleça e que você leve ela aí durante toda essa semana aí, ó, ruminando no seu coração e colocando diante do altar do Senhor a sua oração. Amém? Deus abençoe a sua vida. Espero você aqui no próximo domingo para mais uma jornada de lições e nesse momento tão especial em que nós meditamos na palavra de Deus. Mas antes, não se esqueça, deixa o seu like, compartilhe essa mensagem, se inscreva no canal e ative o sininho também, para que toda vez que eu subir um vídeo novo, você esteja recebendo. Combinado? Deus abençoe a sua vida, um super beijo e até a próxima jornada de lições.